Olá, pessoal do Foro de Moscou. Estamos começando mais uma edição do Foro de Moscou, desse programa aqui, que vem analisar os temas mais importantes do dia. Desta vez, estamos com um convidado muito especial, o querido advogado Olavo Hamilton, que vai tirar umas dúvidas para a gente sobre o juiz de garantias, né? É um tema interessante que ele vai falar mais adiante. Bom dia, Bruno. Bom dia, William. Boa tarde para quem vai estar assistindo o programa, né, também. Ele grava um pouco antes do meio-dia. Boa tarde também, Olavo Hamilton, um grande advogado, um dos principais aqui do Rio Grande do Norte. Bruno, vamos começar rapidinho aqui com alguns temas, antes de entrar no tema principal, que é as emendas parlamentares e também a questão do juiz de garantias. Vamos aqui, eu vou compartilhar uma tela aqui. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Destaque no site do Mossoró hoje, né? Folha de novembro de 2018 será paga no dia 15 de fevereiro, né? O governo do Estado definiu a data durante a reunião do Fórum de Servidores, realizada nesta quarta-feira no auditório da Governadoria. Quanto ao calendário de pagamentos para 2020, o secretário da Casa Civil explicou que está sendo estudado junto à equipe econômica do governo e será divulgado na próxima reunião com os servidores, agendada para quarta-feira, 22. Bruno, essa questão dos salários tem sido o principal desafio da governadora Fátima Bezerra, né? O ano passado ela se empenhou muito para tentar avançar muito nessa questão, né? O que você tem a falar sobre essa decisão agora de levar a folha de pagamento de novembro para fevereiro, né, e discutir a pauta da folha na semana que vem? Olha, a governadora, quando ela assumiu o Rio Grande do Norte, ela encontrou 4 folhas em aberto. Ela pagou o menor passivo que tinha, que era o do 13º de 2017. Faltava receber o 13º de 2017 os servidores aposentados e pensionistas, né, no caso, os inativos, para usar um termo mais abrangente, que recebiam acima de R$12.000. Ela pagou uma parte em junho, outra parte em julho, quitou. Falta ainda pagar os salários de novembro de 2018. Uma parte dos servidores já recebeu novembro de 2018, lá atrás ainda com Robson Faria. Agora falta quitar esse restante. Então o governo está esperando a operação de crédito da da antecipação dos royalties para poder fazer o pagamento. Esse pagamento deveria ter saído agora no final de dezembro. Só que a burocracia não permitiu. Há uma série de regras, você não faz uma operação de crédito dessa sem o ok da União. O ok não saiu. Então, o governo trabalha com essa possibilidade de pagar em 15 de fevereiro. Marcou a data. Depois disso, o governo pretende negociar com os servidores um calendário de pagamentos atrasados de 2018 que vão continuar a existir. No caso, dezembro de 2018 e o 13º de 2018, que é o que prejudica a maior parte dos servidores. E atinge praticamente todos os servidores desse problema, tirando o pessoal da educação e dos órgãos com receitas próprias. Então, é uma situação muito difícil. Eu não tenho nenhuma informação ainda esse governo vai essa semana em relação ao problema que deve se fazer, afinal, são os principais prejudicados. O governo tem que ouvir os sindicatos mesmo, que eles representam os servidores. Mas, se você me perguntasse, Bruno, se o governo
o que é que o governo vai propor para os sindicatos em fevereiro? Eu apostaria que o governo vai parcelar, ou vai tentar repetir o que Robson Faria tentou fazer. Uma operação de crédito, o governo sendo o avalista. E isso aí fazendo uma permuta. O Robson Faria tentou e não deu certo. Isso pode também ser uma proposta, uma possibilidade. O governo acatando, arcando com os juros. O Robson chegou até a enviar projeto para a Assembleia Legislativa. Então, isso é um outro ponto aí que pode ser discutido. Então, existem várias alternativas que podem acontecer. Com relação à reforma da Previdência, que é o tema da reunião na próxima semana, eu creio que o governo já deu um encaminhamento que vai manter os 11% de alíquota para quem ganha menos de R$ 5.300 e vai aumentar de forma gradativa as alíquotas para quem ganha acima desse valor. Então, vai ter gente que vai para 14 e vai ter gente que vai para 18. Então, o governo vai tirar de quem ganha mais. E vai aumentar o tempo de contribuição. Olha, é indiscutível que não tem como o governo manter o atual tempo de contribuição. Eu acho que as pessoas podem trabalhar tranquilamente até 60 anos, mulheres, e 65 homens. Eu acho isso aí tranquilo, até porque eu só acho que isso é complicado para quem é policial. Mas tirando policial, qualquer pessoa, pronto, que trabalha como professor, dá para dar aula até 60 anos. Não vejo isso como um grande problema. Eu acho que isso aí os sindicatos não devem criar problema. Eu acho que a questão que os sindicatos vão bater é em cima da alíquota. E eu acho que a reforma da Previdência aqui do Estado, se for feita no que o governo está propondo, ela vai melhorar as contas públicas até 2027. E em 2027, eu estou dizendo que essa informação que eu colhi com o governo. A partir de 2027, vai ter que fazer uma nova reforma. Bruno, o que é que Robson Faria tinha proposto? Só um segundo para eu poder concluir, William. Tá. O Robson Faria tinha proposto, em 2018, no começo de 2018, aumentar a alíquota para todo mundo para 14%. Ou seja, ele ia tratar quem ganha menos igual quem ganha mais. E isso não é justo. O justo é tratar as pessoas conforme a proporção delas. O Olavo está aí, acho que ele chama princípio da proporcionalidade. Depois, se ele quiser corrigir, quando ele entrar aqui na conversa. Mas, Bruno, esse é um tema interessante que a gente poderia deixar para uma próxima pauta, né? Trabalhar só essa questão da reforma, porque está causando muita polêmica realmente, né? Alguns sindicatos também estão se manifestando, mas a governadora Fátima tem mostrado uma certa abertura para catar algumas sugestões e parece que a formatação ainda do projeto ainda vai ser entregue, né? Mas a gente pode pensar... eu só quero dizer o seguinte, vai ter gente que vai dizer, você está sendo a favor da reforma da Previdência do governo e era contra de Bolsonaro. Você era contra de Robson. Ou era contra de Robson num aspecto dele tratar de forma linear quem ganha mais e quem ganha menos. Mas a reforma da Previdência do Estado é inevitável. A Previdência Nacional, o INSS, tem que ser reformado. O problema foi o modelo adotado por Bolsonaro, que prejudicou quem ganha menos. Então, é isso que eu quero chegar, mas com relação ao tempo de contribuição, eu não vejo nenhum problema aumentar o tempo de contribuição, a idade mínima. Eu acho que isso aí é indiscutível, inclusive. Ô, Bruno, então, depois a gente comenta melhor sobre esse assunto nas próximas edições do Foro. Vai fazer um programa só sobre isso. Isso. Dá pra gente... Eu vou compartilhar uma tela aqui também, da coluna do Saulo Vale. Beto descarta chapa puro sangue em projeto de Rosalba. O Saulo ele relata aqui que o deputado federal Beto Rosado confirmou que a prefeita Rosalba Serlini será candidata à reeleição, mas descartou que seja uma chapa puro sangue, como aconteceu em 2016, né? Que a atual vice-prefeita Nayara Gadelha está descartada de composição na chapa de Rosalba. Era sabido, segundo ele, né? Já sabido nos bastidores da política moçorense, mas agora o rosalbismo a torna público
Isso lhe surpreende de uma forma, Bruno? Nem um pouco, nem um pouco. Vamos por partes. Primeiro, Nayara Gadelha só é vice-prefeita de Mossoró porque foi Beto que indicou. Esse é um ponto. Segundo, o rosalbismo, no poder, ficou mais fraco do que quando estava fora. Em 2016, o rosalbismo se deu ao luxo de colocar uma figura inexpressiva. Não quero aqui desqualificar a pessoa de Nayara Gadelha, não tenho nada contra ela, mas ela era politicamente inexpressiva. Ela sequer sabia quem eram os jornalistas políticos da cidade. A primeira vez que eu entrevistei ela, ela perguntou meu nome. Daí você tira como ela acompanhava a política local, né? Eu já tinha passado da 93, estava na 95, ela não acompanhava o noticiário político local. Ela não lia jornal. Então, assim, quem é um político tem que saber. Uma pessoa que vive da política sabe quem são os jornalistas políticos da cidade onde ele vive. Só para dar um exemplo, ela não era obrigada, ela como cidadã não era obrigada a saber quem eu sou, mas só para dar um exemplo. Como ela não tem nada com a política de uma forma estrito senso, digamos assim. Então, Nayara, ela era uma figura de fora da política. O rosalbismo se deu ao luxo disso. Poderia ter sido Jorge do Rosário, como pode ser hoje. Só que são duas situações, são dois Jorges do Rosário totalmente diferentes. Então, vou lhe explicar de forma objetiva. Em 2016, Jorge do Rosário não era um ator político. Jorge do Rosário era um empresário, um outsider. Então, se ele entrasse como vice de Rosalba, que foi tentado, de todas as formas na época, ele vinha como um empresário, que ia chegar junto financeiramente, inclusive. Dessa vez é diferente. Ele não é só um empresário. Jorge Rosário agora é um ator político. Ele agora foi testado nas urnas. Ele teve uma votação importante em Mossoró para deputado estadual. Ele é citado nas pesquisas. Ele é uma das alternativas mais importantes da oposição. Então, hoje o contexto é totalmente diferente. E é aí que mora o X da questão. O rosalbismo precisa coloca também, né? Não sei se você vai concordar, Bruno. Ele se coloca também, o Jorge do Rosário, de uma maneira que me parece que a balança pende mais para o lado de Rosalba do que para a balança de Alisson, né? Então, assim, ele é um pouco arisco, assim, nos comentários, né? Sempre, assim, ele ressalva Rosalba de críticas nesse ponto e sempre se coloca, assim, meio que à disposição, né? Ele é o único membro da oposição que quando você pensa assim, fala alguma coisa boa da prefeitura, aí ele diz, ela não atrasa salário. Ora, ela está atrasando salário. Ele reforça o discurso governista, muitas vezes. Então, o Jorge, dessa vez, ele é uma figura que agrega politicamente ao rosalbismo, diferente de 2016. E isso, essa declaração de Beto, é uma admissão de que o rosalbismo enfraqueceu. O rosalbismo sempre se deu ao luxo de chapas puro sangue. Em 2004, o rosalbismo apoiou Fafá e Cláudia, os dois do mesmo partido. Em 2008, o rosalbismo apoiou Fafá e Ruth, a chapa, puro sangue, inclusive interfamiliar. Em 2012, era Cláudia Regina e o Wellington Filho. Alguém lembra aí de Wellington Filho? Ele não é uma figura pública, ele é um advogado. Foi colocado lá, indicado por Isabel Montenegro. Mas ele não era uma figura conhecida. Ele não agregava votos. Então, o rosalbismo histórico, com exceção das vitórias de Rosalba em 2000, em 96 e 2000, que tinha Capistrano como vice, o rosalbismo nunca se preocupou muito em trazer um vice que agregasse votos, que agregasse politicamente. Dessa vez ele está apostando em Jorge. É um sinal claro de que o rosalbismo está enfraquecido. Eles sabem que precisam trazer alguém da oposição para enfraquecer os que vão ficar e eles terem um reforço no palanque. E quem vai enfraquecer mais com essa composição? Olha, eu acho hoje Jorge imprevisível.
em relação a Alisson Isolda, ele se relaciona muito bem com os dois. Ideologicamente, ele tem mais afinidade com o Alisson. Estão ali no mesmo campo da centro-direita. Só que Jorge, ele transita bem entre todos os grupos. Eu acho que ele faz bem o jogo político, os bastidores, a ponto de se dar bem também com a prefeita. Muito bem, Bruno. Então, agora, Bruno, eu quero compartilhar uma outra tela. Vamos partir para o nosso próximo tema. E aí nós vamos contar com a participação do Olavo Hamilton. Toffoli prorroga em 6 meses prazo para implantar juiz das garantias, né? Com a decisão, nova figura deve entrar em vigor a partir de julho e não mais neste mês, né? Como estava previsto para o dia 23, né? Então, aqui vamos, antes de mais nada, dar bom dia ou boa tarde, né? Já está quase boa tarde também para o Olavo, para eles também entrar nessa discussão aí. Foi para isso que ele foi convidado, para nos explicar, né? Tirar nossas dúvidas. Boa tarde, Olavo. Olá, Bruno. Olá a todas e todos que nos assistem, que nos acompanham por esse canal, cujo nome é muito sugestivo, gostei bastante, Fórum de Moscou. Vamos aproveitar aqui esse frio que faz em Mossoró para debater esse assunto. Olavo, explica para a gente aí essa questão do juiz de garantias, né? Por que você acha que o Toffoli adiou, né, a implantação desse juiz de garantias, mesmo após a discussão no Congresso e o referendo também do Bolsonaro? William, é preciso primeiro entender o que significa o juiz das garantias. E para entender o que é o juiz das garantias, é necessário que se entenda como é o trabalho de um juiz em um processo criminal. O magistrado, nos moldes que acontecem hoje no Brasil, o mesmo magistrado que determina a prisão preventiva de alguém, que determina a quebra de sigilo telefônico, que determina a quebra de sigilo bancário, que determina a busca e apreensão na casa dos investigados, esse mesmo magistrado é o magistrado que, no futuro, vai fazer a instrução do processo, vai escutar as teses de acusação e defesa e, ao final, vai proferir um julgamento. Existe uma crítica no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, principalmente na Europa, a esse modelo de processo penal. Por quê? Porque, inevitavelmente, o juiz que se envolve na investigação, ele acaba se contaminando com aquilo que foi produzido. Se contaminando como? O juiz que decreta a prisão preventiva de alguém tem uma propensão muito maior de, no futuro, condenar essa pessoa. Porque absolver essa pessoa é, inclusive, um reconhecimento de um equívoco que foi cometido no início do processo. Como você decreta a prisão de alguém no início do processo e depois reconhece que essa pessoa é inocente ou que não existem provas contra essa pessoa que estaria sendo investigada e depois acusada pelo cometimento de algum crime? Para evitar esse tipo de coisa, é que se estabelece a chamada figura do juiz das garantias. Nesse caso, nós teríamos 2 magistrados. Um magistrado que irá atuar justamente nessas diligências, na área da investigação, determinando busca e apreensão, determinando quebra de sigilo, determinando, se for o caso, a prisão preventiva ou qualquer outro modelo que cerceie a liberdade daquela pessoa que está sendo investigada. E depois disso, na hora que o Ministério Público formaliza uma acusação e que essa acusação é recebida pelo Judiciário, aí assume um outro magistrado. Assume um magistrado que vai efetivamente julgar o processo e, inclusive, se debruçar sobre a prova que foi produzida, a legitimidade da prova que foi produzida durante a fase de investigação. No Brasil, se estabeleceu o Instituto do Juiz das Garantias até de uma forma mais branda do que é na Europa. Na Europa, esse magistrado permanece por mais tempo no processo. O juiz que julga só entra na fase de instrução. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o juiz que julga entra numa fase até anterior à instrução. É uma mudança bastante significativa no nosso modelo de processo penal, e eu diria que muito necessário, principalmente pelo que nós temos visto ultimamente no Brasil. Olavo, você acredita que o Moro, né, o ministro Moro, ele é contra o juiz das garantias, né?
Mas me parece também que essa discussão surgiu muito devido a todo o processo da Lava Jato, qual ele conduziu, né? Então, você vê uma certa relação do juiz das garantias como uma forma de corrigir distorções como essa, de um juiz se envolver com o caso, com os procuradores, de forma a ser mais parcial? Moro é um juiz inquisidor, né? Ele se mostrou dessa forma durante todo o processo da Lava Jato, os mais diversos réus, em especial em relação ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso que todos nós já percebíamos de uma forma muito velada, nas decisões que Moro tomava, na forma que ele conduzia o processo, ficou às escâncaras com aquele escândalo da Vaza Jato, com a divulgação, né, das trocas de mensagem entre juiz e acusação, com a combinação, inclusive, de algumas diligências. Eu acredito que o Congresso tenha dado uma resposta não só ao juiz Moro, mas a qualquer magistrado que se porte dessa forma. O juiz das garantias é uma garantia de que esse tipo de coisa ou não mais aconteça, ou aconteça menos. A decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de jogar para frente o início da vigência, quando se trata da implementação do juiz das garantias, com relação ao prazo, eu acredito que tem até uma razão de ser. É necessário que o judiciário tenha um determinado tempo para que se adeque, faça uma redistribuição de magistrados, uma redesignação de magistrados para atuar como juízes das garantias. O que me incomoda na decisão do Toffoli é ele ter limitado essa figura a determinados processos. Por exemplo, na decisão, ele afirma que o juiz das garantias não se aplica aos casos de violência doméstica, não se aplica aos casos da justiça eleitoral e alguns outros que ele menciona. Como se houvesse uma diferença. Ora, se um juiz comum que vai atuar, ou um juiz federal que vai atuar em um determinado processo, se contamina com essa prova, por isso a figura do juiz das garantias, mesma coisa se aplica a um juiz eleitoral, né, em matéria penal, e a um juiz também em matéria penal quando trata de violência doméstica. Olavo, Bruno, só antes de passar para você, eu queria só fazer uma questãozinha rápida também ao Olavo, com relação a essa prorrogação, né? O Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, ele só fica até esse ano como presidente do Supremo, né? Depois vai passar a bola para o Luiz Fux, né? Então, os 6 meses de prazo vai terminar em julho, então, né? Janeiro, mais 6, 7, então julho, né? Você acha que ele não estendeu mais essa questão do juiz de garantias para não entregar a decisão dessa polêmica toda para o Fux, que ele já é mais um lava-jatista, mais militante, né? Em fluxo e trust, né? E tudo isso, né? Ou você acha que esses 6 meses foi um tempo hábil para poder não só preparar o judiciário para isso, mas também para evitar que o juiz não fosse implementado? A decisão final caberá ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. Esses 6 meses, Toffoli, como também presidente do Conselho Nacional de Justiça, eu quero crer que foi por conta de um estudo interno ou de uma avaliação ainda que preliminar interna sobre como o judiciário pode se adequar a essa nova realidade. 6 meses é um tempo interessante, é um tempo que seria suficiente para o judiciário se adequar, e eu acredito que a intenção tenha sido essa. Não de tirar, eventualmente, de Fux qualquer possibilidade, né, de rever essa decisão ou de colocar ainda mais para frente a instituição do juiz das garantias. Bruno. Eu ia perguntar sobre esse prazo aí, se esse prazo você considerava razoável, mas como o William já perguntou, vou perguntar outra questão. Vai ser necessário realizar concursos? Vão ser criadas varas para essa área? Como é que vai ser? Olha, Bruno, o judiciário, infelizmente, ainda é um poder muito fechado. Então, a realidade do judiciário ela é conhecida por cada tribunal.
No primeiro momento, eu não acredito que seja necessário efetivamente a realização de um concurso. Na minha opinião, se nós resolvêssemos alguns problemas, tocássemos em algumas feridas do judiciário, talvez fosse suficiente para a resolução desse problema o número de juízes e magistrados que nós já temos hoje. Por exemplo, juízes têm 2 meses de férias. Eu não acredito que, em sã consciência, alguém possa defender isso como um direito. Isso, na verdade, é um privilégio. É um privilégio porque a maior parte da classe trabalhadora do nosso país não tem esse direito. Então, quando você tem algo que se destaca, que justifica o magistrado ter 2 meses de férias, né? Então, eu sei que pode parecer utopia que a gente resolva essa situação para contemplar uma situação do juiz das garantias. Mas uma forma de lidar com o problema sem ter que necessariamente fazer concurso, talvez fosse repensar esses 2 meses de férias que os magistrados têm direito. Se tivesse 1 mês de férias, como todo trabalhador brasileiro tem, sobraria muito mais força de trabalho para que você pudesse fazer uma redistribuição de magistrados, uma redesignação para os processos penais e, assim, atender a contento essa inovação legislativa de que trata o juiz das garantias. Mais alguma coisa, Bruno? Não, era isso mesmo. Não, só para me responder se vai ser necessário criar varas. Não, também não será necessário criar varas, porque o juiz das garantias ele atua justamente nos processos cujas varas já existem. Então, não é necessário você abrir uma nova vara para a atuação do juiz das garantias. Eles vão atuar nessas varas que já existem. Eu perguntei isso porque eu imaginei que fosse parecido com a questão das execuções penais, que é uma vara à parte, né, da justiça final. Ele funciona na mesma vara, nos mesmos processos que já existem. Muito bem, muito bem. Olavo, então quer dizer que, na sua opinião, o juiz das garantias vem dar uma maior lisura para os processos? Vem dar uma maior lisura, garante uma maior imparcialidade do magistrado, garante um maior e efetivo exercício do direito de defesa, uma vez que a defesa poderá questionar de uma forma muito mais efetiva e mais eficaz eventuais nulidades que tenham sido cometidas durante a fase da investigação, com a participação do magistrado, mas a defesa pode fazer isso hoje, mas ela fará a partir de então agora dirigida a um outro magistrado, a um magistrado que não está vinculado à sua própria decisão, aos seus próprios interesses, à sua própria forma de ver e compreender o mundo. Então, a inovação interessante é assim que é na Europa inteira. Há uma recomendação, inclusive na Europa, que todos os países adotem a esse sistema, a recomendação da doutrina penal e processual penal, né? E é muito interessante que aqui no Brasil se faça dessa forma também. Outra coisa, Olavo, eu estava vendo aqui, o seu livro está disponível para e-book na Amazon, né? Estou vendo aqui, drogas, criminalização simbólica, né? No formato digital e no formato físico também. Legal, isso é interessante. Depois a gente poderia falar mais sobre o seu livro e sobre esse tema de drogas aí que você trabalha e investiga também, isso aí. É um livro que é proveniente da minha tese de doutorado, né? Nesse livro nós falamos um pouco de direito penal simbólico, nós apresentamos uma imagem da criminalização das drogas como sendo ineficiente e como tendo servido historicamente a outros propósitos que não da proteção de saúde pública. A criminalização das drogas nunca atendeu principalmente a um desiderato, a uma função de reduzir o problema de saúde pública, né? Sempre atendeu a funções outras, políticas, sociais, muitas vezes conjunturais, né? Até mesmo preconceitos, e que isso explica muito mais a criminalização das drogas do que o enfrentamento de um problema de saúde pública. É isso que nós tratamos nesse livro. Legal, Olavo. Obrigado, Olavo, por ter aceitado o convite para participar do Foro de Moscou, né? Espero que você participe também de outros programas para esclarecer a gente. Sempre que surgir temas de caráter jurídico
que a gente precisa jogar isso de uma forma mais clara para as pessoas, nós vamos lhe convidar, tá bom? Olha, eu estou sempre à disposição e para mim é um prazer imenso poder debater com vocês, né, que são jornalistas extremamente qualificados, éticos, né, que têm uma vivência na academia, né, o Dr. William Robson, né, o mestre Bruno Barreto. Então, é um prazer enorme participar desse diálogo, né, e parabéns pelo programa. Obrigado, Bruno. Valeu, Olavo, grande advogado. Obrigado pela participação. Então, até mais, Olavo. Vamos continuar, Bruno. Obrigado. Então, vamos continuar, Bruno. Eu vou aqui compartilhar uma tela, Bruno, tá? Para compartilhar essa tela aqui para você, para a gente continuar aqui a nossa conversa. Paranoia de Bolsonaro emerge em livro que esmiuça a crise do primeiro ano de governo, né? Então, deixa eu compartilhar aqui. Tem uns pontos aqui na matéria publicada na Folha de São Paulo com um relato sobre o livro, né? Então, eu queria só citar alguns aqui, né? Que durante a campanha, depois de ser transferido para São Paulo após levar a facada em Juiz de Fora, ele enfatizou, né, o Bolsonaro, que não queria ser internado no hospital sírio-libanês, um hospital de petistas, segundo ele. E teve outra coisa que ele colocou aqui, que em meio à corrida eleitoral, desistiu de convidar a Janaína Pascoal, hoje deputada estadual pelo PSL de São Paulo, para compor sua chapa como vice. Essa mulher vai pedir meu impeachment, ele disse. Outra situação que eu queria relatar aqui para você comentar também, Bruno. Mas só um detalhe, ele fez um convite a ela e ela recusou publicamente. Sim. O convite. Mas aí, assim, esses detalhes aí do livro, né, que não apareceram, assim, na foto, né? É interessante frisar. Tem um outro ponto aqui com relação ao Mourão, né? Ele fala, não se tranquilizou, porém, depois de escolher Hamilton Mourão como vice. Ao longo do primeiro ano de governo, sua relação com o general foi marcada pela tensão. O presidente desconfia que o vice cobiça o cargo máximo da República e, por isso, conspira contra ele. Então, Bruno, é interessante a gente ver que o livro traz detalhes, né, de um Bolsonaro que a gente ainda não... A gente já sabia em alguns pontos, né, mas não com esses detalhes, né? E ele não confiar nem no próprio staff, né, nem na sua própria equipe, né? Então, desconfiar de todo mundo, viver uma paranoia antipetista, né? Que é uma coisa impressionante, né? Como você relata no livro Tormenta, da Thaís Oyama, né? Olha, William, Bolsonaro ele é uma figura que vive ainda na Guerra Fria. Então, ele enxerga comunistas por todo lado. No Brasil, tudo demora para chegar. O macartismo chegou aqui muito tarde, com 60 anos de atraso. Bolsonaro ele é uma figura meio paranoica mesmo. Ele enxerga comunista em tudo. Não me surpreende, nada disso aí me surpreende. Um outro ponto que a Folha aqui chama de as paranoias de Bolsonaro, né? As paranoias de Bolsonaro alcançam o Congresso. Segundo a jornalista, que no caso é Thaís Oyama, né? O presidente determinou que assessores do amigo e deputado federal Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, se dediquem a caçar esquerdistas no segundo escalão dos ministérios, o que implica vasculhar redes sociais atrás de menções a Lula, por exemplo. Então, a gente percebe assim, o quanto ele tem essa obsessão, né, anti-esquerdista, né, esse medo das pessoas, dos seus próprios amigos, né? Parece que ele vive, ele diz que ele dorme com um revólver, né, no criado mudo, né, no Palácio do Alvorada, como se o Palácio do Alvorada fosse totalmente protegido, né? É uma questão muito preocupante, não é? Olha quem a gente entregou ao presidente. Lula morou, né? Hã? Ele mora no lugar onde Lula já morou. Então, ele deve ter uma paranoia, deve ver fantasmas de Lula por todo lado. E os fantasmas que o Temer disse que via lá, né? Por isso que se mudou, voltou para o Jaburu. Não sei se você lembra desse episódio, né? Sim.
Mas Temer foi por constrangimento. Temer, até para botar a faixa, relutou. Temer teve muito constrangimento por tudo que aconteceu, né? Ele até admitiu depois que foi golpe no Roda Viva, que não foi ele que articulou. Tipo assim, ele ficou lá, deram a presidência de bandeja para ele sem fazer nenhum esforço. Ele não articulou nada. Enfim, Bolsonaro, ele é essa figura mesmo. E se você for pegar os bolsonaristas raiz, os caras que realmente compram a ideia do bolsonarismo, ou melhor, os caras que encontraram em Bolsonaro alguém que represente o que ele pensa, os caras são desse jeito também. Depois tem 3 ou 4 malucos aqui em Mossoró, que a vibe deles é essa mesma aí, a pegada dos caras. Os discípulos, né? E agora tem discípulo que é mais Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro, né? Incrível isso, né? Vamos entrar no nosso tema principal, que é as emendas, né? Eu sei que você gravou um vídeo. Vamos lá. Você gravou um vídeo falando da questão do Fábio Faria, né? Está disponível no seu blog. Mas você tem outros levantamentos aí, né? Que você adiantou para mim antes de começar o programa. Mas você poderia aqui explicar para os nossos queridos telespectadores do Foro de Moscou. Olha, eu cubro política, William, desde 2006. E eu fui aprendendo, aprimorando os conhecimentos sobre orçamento, sobre emendas. Eu fui estudando para aprender. Não domino o assunto, não. Porque isso é um assunto muito técnico, existe uma formação. E minha formação é mais das ciências humanas e sociais. Mas eu sei que quando você faz o orçamento, você reúne e vai tratar das emendas. Cada estado tem um número X de emendas de bancada. No caso aqui do Rio Grande do Norte, 169 milhões de emendas de bancada. São chamadas emendas consensuais. Então, chega lá os deputados e senadores, eles se reúnem e decidem como vão ratear esses 169 milhões de recursos federais. Aí vai dinheiro para as universidades, vai dinheiro para uma obra estruturante. Então, eles vão distribuindo. E, além disso, cada parlamentar do país, somando Senado e Câmara, tem direito, no orçamento, a uma emenda de 15 milhões e 400 mil reais, arredondando. O que acontece? O deputado Faria, acuado pelo desgaste de ter a fama de quem vem aqui no Rio Grande do Norte só para passear, que mal vem aqui, ele realmente mora em São Paulo. Acuado com isso, ele foi tentar mostrar que ele é eficiente. O que tem? Ele vai para o Instagram e diz: ninguém libera mais emendas do que eu no Rio Grande do Norte. 123 milhões. Quando eu olhei isso, eu fiquei chocado. Aí eu li de novo, na perspectiva que era a soma de emendas que ele liberou desde que foi eleito a primeira vez. Mas não é, ele falou 2019. Só que ele não é impossível, a matemática não cruza. Como é que você libera 123 milhões se seu limite é 15? Imagine se isso fosse um cheque especial. Não dá, a conta não bate. Então, ele liberou 15 milhões. E, aliás, ele empenhou, que empenhar é garantir no orçamento. E ele liberou 7 milhões. Então, olha só, eles que conseguiu 123 milhões. Na verdade, ele empenhou 15. E ele liberou 7. Então, a conta não fecha. Foi o que ele conseguiu em 2019. A conta não fecha. Mesma coisa, Beto Rosado. Vou até gravar um vídeo depois tratando disso. Beto Rosado manda publicar um release, manda a assessoria dele enviar um release, dizendo que ele liberou 18 milhões de emendas para Mossoró. Primeiro que ele não tem essa cota para liberar. Segundo,
Ele não liberou 18 milhões, até porque o limite é de 15 milhões e 400. E aí, o pessoal ainda depois já manda outro release, dizendo que Beto Rosado Aqui você fala que liberou aqui você diz, Bruno. Anos. Aqui você diz. Olha só, olha como está tudo errada. Ô, Bruno, aqui você fala que do total empenhado do Beto, dá 15 milhões e 94 mil, né? Liberado 6 milhões e 400. Não é isso? Isso. Aí ele vai. A conta não fecha. Aí ele divulga em 5 anos. Ele liberou 50 milhões em emendas para Mossoró. Vamos lá. Primeiro, em 2015, ele não liberou emenda nenhuma, porque ele não tinha alocado ainda, porque você aloca a emenda um ano antes, ele não era deputado. Ele assumiu em 2015, e as primeiras emendas que ele alocou foi em 2016. Então, ele alocou emendas em 2016, 2017, 2018 e 2019. Então, ele alocou 4 anos de emenda. E as de 2020 não foram liberadas ainda. Elas ainda vão ser tratadas no orçamento. O orçamento ainda não foi, não está ainda sendo executado de 2020. Então, a conta também não fecha. E aí, nos 4 primeiros anos de mandato de Beto, 5, 4, se você pegar, ele liberou 54 milhões de reais para o estado todo, para os municípios e governo do estado, sendo 49 milhões para o estado. E para Mossoró, ele liberou 1 milhão e 400 mil nesses 4 anos. E aí é só você puxar os releases que a assessoria dele mandava. Teve ano que ele liberou 500 mil, teve ano que ele liberou 400, é só puxar. Então, a conta não fecha. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses oba-oba que os políticos fazem, para não confundir. Fábio Faria botou outro post dizendo que os 80 milhões de reais da segurança, que são do orçamento de 2018, que estão chegando agora com viaturas e série de equipamentos, são fruto de recursos dele. Ele fala em emenda na postagem. Fica parecendo que é emenda dele. Ninguém bota emenda de 80 milhões individualmente. Então a conta não fecha. Então a gente precisa ficar muito atento. Aí o povo vai lá, dá palminha, parabéns, não sei o quê. Não tem isso. Então os políticos precisam ter muito cuidado na hora de divulgar emendas. E eles até subestimam a imprensa. E a imprensa parece que dá motivo, porque muito me admira a imprensa de Natal não ter desconfiado dessa informação de Fábio Faria, porque todo ano a gente publica notícias dos acordos para a alocação das emendas e está lá que cada deputado tem um limite X para a aplicação das emendas. Então, vamos ter um pouco de cuidado, vamos observar na sacada nesses detalhes para a gente contribuir e não deixar que a proposta seja ludibriada. Agora, o que é que pode ter sido? Eu vou até dar uma ponderada. Agora, o deputado pode ter articulado a liberação de um recurso extra, pode ter feito articulação para um recurso de transferências voluntárias. Eu consegui aqui intermediar junto ao governo federal. Isso é normal. Mas só que eles não estão falando assim, eles estão falando que foi emenda. Porque a emenda é um fato objetivo. Olha, o noticiário. Quando você diz emenda, as pessoas entendem objetivamente. Isso aqui foi ele que botou. Quando você fala que articulou, fica parecendo conchavo. Então, há uma carga subjetiva. E aí, tem muito disso. Ele articulou. Aí o outro diz, eu articulei também. Então, fica aquele negócio, não é uma coisa segura de você divulgar que você conseguiu o recurso de articulação, o recurso extra, a transferência voluntária. Então, é diferente. A gente precisa ficar atento, porque eles botam um monte de coisa no bolo, como se fosse tudo emenda, porque emenda é mais fácil as pessoas assimilarem. Bruno, você disse que vai gravar um vídeo detalhando mais sobre essa distribuição. Vou falar dessa questão de Beto também. Pronto. A gente já está chegando na parte final do nosso programa de hoje, certo?
O horário já está batendo, já está chegando. E eu vou compartilhar uma outra tela, que é o nosso último tema, que é esse escândalo, né, do governo Bolsonaro, né? O chefe da comunicação do governo Bolsonaro é funcionário, estava recebendo dinheiro, né, de emissoras, né, e agências contratadas pelo governo Bolsonaro. Então, a Record, o SBT pagavam salários a ele. Ele tem uma agência, a FW, né, que é o Fábio Van Garten, né? Então, ele era... Van Garten. O nome é meio difícil mesmo de ler. Então, aí, ele recebe, por meio de uma empresa do qual é sócio, dinheiro de emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pela própria secretaria. Há um conflito de interesses aí, né? Claro, né, Bruno? Há um conflito de interesses. O secretário de comunicação do governo, que é quem é o dono da verba publicitária, né, que administra, ele tem um conflito claro de interesse. Minha dúvida aí é se ele já tinha esses contratos antes de assumir o cargo ou não. Agora, o que me chamou a atenção foi o Bolsonaro, que é tão corajoso, né? Tão machão, tão bufão, né? Mas na hora que foi perguntado sobre o assunto, ele, não é a primeira vez que ele faz isso, não, viu? Não é verdade. E agora ele está preocupado. Parece que hoje vai ter uma reunião para decidir o futuro do Van Garten, né? Mas realmente essa questão do machão aí, né? Porque muita gente achou que não, ele era só o bufão, o valentão, o Metiolate ia arder, voltar a arder, né? E nada disso. Parece que a coisa, quando aperta, realmente não é bem assim, né? Ele, não é a primeira vez, não. Ele não fala de Queiroz, ele xinga, ele sabe. Ele não, quando fala de Flávio Bolsonaro, ele apela. E quando fala, eu quero saber o que é que Marcelo Álvaro Antônio ainda está fazendo no Ministério do Turismo. Então, assim, ele prometeu ser sério, incorruptível, se meter em coisa errada, eu demito. Aí é um fato objetivo. Até agora ele não demitiu ninguém no governo dele que se meteu em escândalo. É isso aí. E no final das contas, para tentar fugir da polêmica, ele simplesmente atacou a Folha de São Paulo, né? Disse que o jornal mentia, né? Mas a Folha disse que não mente, não. Não mentiu em relação a isso, não. Inclusive, ela colocou aqui, ó. A Folha confirmou que a FW, né, a empresa do Van Garten, tem contratos com ao menos 5 empresas que recebem do governo, entre elas a Band e a Record, cujas participações na verba publicitária da SECOM vem crescendo. Tem esse detalhe, né? E o próprio Van Garten confirmou os contratos. Sim, ele confirmou também, exato. E o problema é que não tem mais agora a mídia técnica, né? A mídia técnica da Dilma, que a verba, o bolo era distribuído a partir da audiência, né? Para você ter uma ideia, a Record recebe mais verba publicitária do que a TV Globo, né? Então aí... Isso, inclusive, é um assunto que precisa ser melhor discutido. Aqui em Mossoró, no estado, os governos eles têm feito a prática do governo é de botar a verba publicitária em quem faz parceria. Sim. Quem cede linha editorial. E não em quem tem audiência. Isso eu trabalhei muito. Isso é tão interessante porque a gente pode também esmiuçar. Eu trabalhei muito da verba publicitária aqui, né? Depois eu podia dar uma olhada. Eu sei que as agências... Eu já olhei no portal do Transparência, sempre para na agência. Eu não gosto muito de julgar essa questão da verba publicitária, mas eu tenho algumas experiências que um dia eu posso contar, não vem ao caso agora, mas algumas situações que eu guardo para mim e um dia eu posso explicitar, mas também já convivi, já vivi também convivi com muita gente republicana. Mas tem uma história que eu guardo como um trunfo, porque tem muita baixaria na nossa política, infelizmente. As pessoas confundem muito o público com o privado. Isso, e a verba publicitária é um dispositivo que os governos, né, alguns governos, alguns administradores usam para tentar manipular o discurso da imprensa e da mídia, né? E a partir daí tem um controle do que é noticiado, né? Mas, na verdade, é o seguinte, está aí programas nosso, né? Programas mais independentes, que mostra que
que a bolha já está sendo furada, né? Ô, Bruno, então vamos encerrar o programa por hoje? Vamos ficando por aqui. Agradecer a todo mundo que assistiu o programa até o final e amanhã a gente está de volta. Isso aí, gente. Continue compartilhando. A gente continua agradecendo muito a participação de todo mundo, né? Que também está ajudando a divulgar o programa. Divulgue o link nas suas redes sociais. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, né? Por enquanto no blog do Barreto, mas logo depois no canal da TV Moscou, e acione o sininho para receber as notificações. A gente está tentando organizar o horário de exibição do programa, padronizar para meio-dia, mas a gente às vezes não consegue ainda, porque a gente ainda está apanhando um pouco do mecanismo de transmissão do software, mas logo a gente vai organizar esse horário para vocês receberem logo, todos os dias, meio-dia, esse programa. Então, até mais. Valeu. Tchau, gente.